Olá, pessoal! A proposta da videoaula de hoje é darmos início às técnicas de análise por meio de índices. E os primeiros índices que nós vamos estudar correspondem aos índices de liquidez. Os índices de liquidez, de forma geral, eles evidenciam a situação financeira de uma empresa frente aos seus diversos compromissos financeiros. Eles avaliam a capacidade de pagamento da empresa. Em outras palavras, tais índices mostram a capacidade da empresa em saldar seus compromissos. Por meio dos índices de liquidez, nós queremos saber se a empresa ela consegue honrar com seus compromissos, se a empresa ela tem solvência. E para isso, nós temos alguns índices que são o capital circulante líquido, o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez geral. A partir de agora, nós vamos ver a aplicabilidade de cada um. O capital circulante líquido, ele demonstra para a gente qual é a situação financeira da empresa. Se a empresa ela possui inicialmente uma situação financeira favorável ou desfavorável. A análise ela contempla dois subgrupos do balanço patrimonial, que são o ativo circulante e o passivo circulante. Nós vamos confrontar esses dois grupos com a finalidade de identificar se existe na empresa uma folga financeira ou não. A empresa não tem folga financeira e sim um aperto financeiro. Lembrando que o ativo circulante, ele contempla todas as aplicações de recursos do curto prazo da empresa, enquanto que o passivo circulante é composto por todas aquelas dívidas e compromissos que a empresa tem com seus terceiros no curto prazo. Assim, o CCL é a diferença do ativo circulante e do passivo circulante. Se o resultado for positivo, quer dizer que eu tenho mais aplicações de recursos no curto prazo do que dívidas para pagar. Isso denota para a gente, de uma maneira geral, inicialmente, uma folga financeira na organização. Se o resultado for negativo, significa que a empresa tem mais compromissos com terceiros no curto prazo do que aplicações, o que demonstraria para a gente, inicialmente, um aperto financeiro. Aqui eu tenho o balanço patrimonial de uma organização em que o ativo circulante dela corresponde a um total de R$ 1.000, enquanto que o passivo circulante é de 600. No momento que eu calculo o capital circulante líquido, eu tenho o meu ativo circulante de 1.000 menos o meu passivo circulante de 600, o que vai me resultar num valor positivo de 400, correto? Esse 400 corresponde à folga financeira da empresa. Ou seja, em um momento em que eu tivesse que transformar todas as minhas aplicações de recurso de curto prazo em dinheiro e pagar todas as minhas dívidas, eu conseguiria honrar com todos os meus compromissos de curto prazo e ainda restaria para mim R$ 400. O índice de liquidez corrente ele avalia a capacidade de pagamento de curto prazo da empresa. Então, eu tenho no numerador o ativo circulante e no denominador o passivo circulante. O índice traz para a gente como resultado o montante que a empresa possui de recursos de curto prazo para cada real de dívida no curto prazo. Então, teoricamente, se eu tenho um índice maior que 1, significa que a empresa ela possui mais aplicações de recursos do que dívidas. E isso também precisa estar alinhado com o CCL, de modo que se eu tenho um índice de liquidez corrente maior que 1, consequentemente, o meu capital circulante líquido será positivo, pois ambos demonstram, um de uma maneira relativizada e outro em valores absolutos, que eu tenho mais aplicações de recursos do que dívidas para honrar no curto prazo. Esse índice ele é muito utilizado pelos analistas e passa a ganhar mais relevância a partir do momento que a gente começa a verificar outros índices, como veremos na sequência. O exemplo que eu proponho aqui para vocês corresponde à Casa de Bonecas Limitadas, e esse é o balanço patrimonial dela para o ano 1 e o ano 2, sendo o ano 1 o mais antigo, ok? Vamos lá então? Eu já abri o meu Excel aqui, que vai facilitar muito os nossos cálculos, né? Então, para o ano 1, vamos dar início calculando o capital circulante líquido. Eu coloco um igual, ativo circulante do ano 1, menos passivo circulante do ano 1. Então, eu tenho que o meu CCL no ano 1 ele é positivo no valor de 240 mil. No ano 2, eu tenho ativo circulante menos passivo circulante. Então, vejam que o meu ano 2 ele tem um CCL positivo de 370 mil. Isso significa o quê? Que eu tenho aplicações de recurso a mais do que um montante de dívidas no meu curto prazo para pagar. Esse valor a mais que eu tenho frente ao meu passivo corrente corresponde a 370 mil. E vejam que essa folga financeira, então, no ano 2, ela é maior do que o ano 1. Eu não consigo falar em tendência e evolução ao longo do tempo, porque eu precisaria ter pelo menos 3 anos para traçar uma tendência, né? Mas aqui a gente verifica um aumento, então, dessa folga financeira na Casa das Bonecas Limitada do ano 2 em relação ao ano 1, tudo bem? Vamos agora calcular o índice de liquidez corrente. Ano 1 igual ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante. Eu tenho um índice de liquidez corrente de 1,71. Vamos fazer para o ano 2. Eu tenho igual ativo circulante ano 2 dividido pelo meu passivo circulante ano 2, que vai me dar um valor de 2,32. Então, o que significa esse 2,32? Significa que, para cada R$ 1 de passivo circulante, a empresa ela tem R$ 2,32 de ativo circulante. Enquanto que no ano 1, para cada R$ 1 de dívidas no curto prazo, a empresa tinha R$ 1,71 de aplicações de recurso. Ambos conceitualmente estão acima de 1, o que significa que
em um determinado momento, se a empresa tivesse que pagar todas as suas dívidas correntes, em ambos os anos ela conseguiria. Inclusive, do ano 2 para o ano 1, houve uma evolução significativa nesse índice, né? Que é o que também a gente consegue observar com o aumento da folga financeira, quando eu olho para o CCL. Um ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte: para que eu consiga dizer se o índice de liquidez corrente dessa empresa é bom ou ruim, não adianta somente eu pegar essa parte teórica e dizer que se ele está acima de 1, ele é bom. Não. Eu tenho que comparar esse índice com um índice médio setorial, ou também uma forma é comparar a empresa com uma concorrente direta. Só assim eu vou conseguir afirmar se o índice de liquidez corrente da empresa Casa das Bonecas Limitadas é bom ou é ruim, é melhor ou é pior, ok? Sempre com comparação. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Então, 2 pontos importantes aqui correspondem ao seguinte: uma crítica para o índice de liquidez corrente corresponde ao fato de que eu tenho os estoques dentro do meu ativo circulante. E, por vezes, esse estoque ele não tem um giro muito rápido, né? Ou, muitas vezes, esse estoque ele pode estar obsoleto. Esse estoque ele pode ser perecível e ter uma perda muito rápida. Então, pessoal, o índice de liquidez seca, ele propõe verificar se a empresa, sem contar com seus estoques, ela conseguiria honrar os seus compromissos de curto prazo. E é por isso que aqui na equação eu vou tirar do montante do meu ativo circulante o valor dos estoques, dividido pelo passivo circulante. Então, vamos lá. Deu um resultado de 0,56. Isso significa que, sem considerarmos os estoques, a empresa ela conseguiria honrar com 56% das suas dívidas de curto prazo. Então, nesse caso aqui, nós podemos verificar que os estoques eles são bastante representativos no todo do ativo da empresa. Vejam como ele impacta aí quando comparado no índice de liquidez corrente. Vamos calcular o ano 2? Tenho igual o ativo circulante do ano 2 menos os estoques do ano 2 dividido pelo passivo circulante do ano 2. Vejam que no ano 2, sem considerarmos os estoques, a empresa conseguiria honrar com 82% das suas dívidas de curto prazo. Então, aqui também nós conseguimos verificar que há um aumento aí das aplicações de recursos de curto prazo de um ano para o outro, né? Em que o índice passou a ser de 0,82, enquanto no ano 1 ele era de 0,56. Gostaria de chamar a atenção alguns pontos em relação a esse índice. O índice de liquidez seca, ele é bastante conservador, uma vez que ele considera zero nos meus estoques, né? Então, se a gente está falando sobre empresas comerciais, que é venda e revenda de produtos, por exemplo, eu tirar o estoque, eu tiro aquilo que faz a empresa girar. Mas, levando em considerações os aspectos já mencionados, quanto a uma possível obsolência dos estoques, a possível perda por serem produtos perecíveis, entre outros fatores, além do índice de liquidez corrente, em que é contemplado os estoques, há a proposta do cálculo do índice de liquidez seca, em que, nesse caso específicos, propõe-se a retirada dos estoques e também das despesas antecipadas. Um outro ponto para se levar em consideração é que, não necessariamente porque um índice de liquidez ele é inferior a 1, isso significa que ele é ruim. Então, mais uma vez, como eu já mencionei, os índices eles precisam ser comparados. Então, o analista ele precisa comparar o índice com o índice médio setorial ou com o índice de uma empresa concorrente direta. Só assim eu vou poder julgar se uma empresa está melhor ou pior que a outra, ou melhor ou igual à média setorial, tudo bem? Uma outra crítica aqui aos índices de liquidez de uma forma geral, não só o índice de liquidez seca, corresponde ao fato de que, quando eu pego e eu divido, por exemplo, o ativo circulante pelo passivo circulante, na verdade, eu não levo em consideração que as minhas dívidas, elas têm prazos diferentes para serem pagas. E como o meu curto prazo contempla os próximos 12 meses, eu posso ter dívida que vence amanhã, como eu posso ter dívidas que vão vencer daqui 3 meses e daqui 6 meses. Então, esse seria um dos pontos principais de limitação dos índices. Uma vez que quando eu pego e divido o ativo circulante sobre o passivo circulante, o que acontece? Eu estou vendo em um determinado momento, uma versão estática, se naquele momento eu conseguiria honrar com as minhas dívidas ou não de curto prazo. Um outro ponto a adicionar é que os bancos gostam muito de analisar as organizações a partir do índice de liquidez seca. Então, é um índice que sempre é observado aí pelos bancos quando de um pedido, por exemplo, de um empréstimo, de um financiamento da organização. O próximo índice corresponde ao índice de liquidez imediata. E aqui só é considerado como aplicações de recursos as disponibilidades. O que contempla as disponibilidades, pessoal? Caixa, banco e aplicações de curtíssimo prazo. Ou seja, eu quero verificar se eu conseguiria honrar com as minhas dívidas de curto prazo com aquilo que eu já tenho transformado em dinheiro. Ou, no caso de aplicações de curtíssimo prazo, que eu poderia retirar quando eu precisasse para pagar dívidas. Então, aqui eu faço uma relação entre as minhas disponibilidades com o passivo circulante. Um cuidado que tem que ter aqui é que vocês vão perceber que esse índice ele vai dar sempre valores muito baixos, principalmente quando você comparar com o índice de liquidez seca ou corrente, concordam? E isso é evidente, uma vez que eu vou pegar somente as disponibilidades do meu ativo circulante e não o ativo circulante todo para calcular, certo? Então, o fato dele estar abaixo significativamente de 1 não significa nada. Lembrando que eu preciso comparar o índice de liquidez imediata de uma empresa com uma concorrente direta ou com o índice médio setorial. Vamos então calcular para a nossa empresa exemplo aqui? No caso da Casa das Bonecas Limitadas, a única conta que eu tenho de disponibilidade corresponde ao caixa. Então, eu vou pegar a conta caixa do ano 1 dividido pelo passivo circulante do ano 1.
A mesma coisa para calcular o ano 2. Eu pego o montante na minha conta caixa do ano 2, dividido pelo passivo circulante do ano 2. Vejam que, no ano 2, eu somente conseguiria honrar, nesse momento, dos meus compromissos de curto prazo, 4% deles. Ou seja, a cada R$ 1 de passivo circulante, eu tenho 4 centavos de disponibilidade. No ano 1, vejam que o índice ele era maior. Eu conseguiria honrar com 12% do montante das minhas dívidas de curto prazo. Então, percebam que houve uma redução de disponibilidades durante esse período. E, por fim, temos o índice de liquidez geral. Esse índice vai demonstrar para a gente a capacidade de pagamento tanto do curto quanto do longo prazo. Vejam a equação. Eu tenho o ativo circulante mais o realizável a longo prazo, dividido pelo passivo circulante mais passivo não circulante. Então, percebam que eu considero aqui, nas minhas aplicações de recurso, aqueles direitos que eu tenho a realizar a longo prazo, e quanto às minhas dívidas, eu adiciono, além das minhas obrigações com terceiro de curto prazo, as minhas obrigações com terceiro de longo prazo. Vamos calcular esse índice no nosso exemplo, então? Índice de liquidez geral para o ano 1, igual. Vou somar o meu ativo circulante mais o montante de realizável a longo prazo, dividir pelo meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante. Então, eu tenho aqui, pessoal, que para o ano 1, para cada R$ 1 de dívida de curto e longo prazo, a empresa tem R$ 1,43 de aplicações de recurso no mesmo período. Em outras palavras, a empresa ela conseguiria honrar com todos os seus compromissos de curto e longo prazo, inclusive ainda restaria aí 43% das aplicações de recurso. Vamos calcular para o ano 2? Igual o meu ativo circulante no ano 2 mais o realizável a longo prazo, dividido pelo meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante. Então, para o ano 2, para cada R$ 1 de dívidas no curto e longo prazo, a empresa possui R$ 1,60, ou seja, ela possui 60% a mais de aplicações do que de dívidas de curto e longo prazo. Esses eram os índices que eu gostaria de apresentar para vocês inicialmente quanto à liquidez e solvência na organização. Devemos levar em consideração alguns pontos. O primeiro deles é não considerar qualquer indicador isoladamente. Isso é muito importante, pessoal. Um indicador sozinho, ele não quer dizer nada. Ele não significa nada. Então é importante a gente ter um grupo de indicadores, quando estiver analisando algo em específico. Lembrem-se do poder da comparação. Comparar esses indicadores com média setorial ou com concorrente direta. E, inclusive, analisar sempre uma tendência, a evolução desses índices ao longo do tempo. E aí o ideal é que vocês tenham pelo menos 3 anos para que a gente consiga verificar essa evolução. Esses foram os índices trabalhados na videoaula de hoje, todos voltados à liquidez. Um ponto adicional que eu gostaria de deixar aqui para vocês é que, dependendo de autor para autor, pode haver alterações nessas equações. Nós estamos seguindo aqui o livro de Análise Didática das Demonstrações Contábeis, do Eliseu Martins, entre outros autores. Gostaria também de mencionar que esses não são os únicos índices quando a gente discute liquidez. Então, na sequência, nós teremos também a discussão de índices que contemplam e auxiliam em toda essa análise de liquidez da organização, que são os índices de atividades, também conhecidos como prazo médio, e a questão da gestão do capital de giro. Então, todos eles estão relacionados à liquidez e solvência da organização. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!